primeiro vídeo ele vai ser mais longo, porque a gente vai pegar tudo do início ao fim. Desde como transferir o risco para o tecido até como finalizar o bordado. Eu deixei aqui na legenda um link que vai te encaminhar para o Google Drive, onde você encontra um PDF com todas as informações sobre essa flor. Os materiais mais detalhados, as cores que a gente vai usar, é um material de apoio para te ajudar nessa execução. E também coloquei a minutagem desse vídeo, porque aí se você já teve algum contato com bordado, você não quer ver aquele passo a passo inicial, os materiais que a gente vai usar, você pode pular direto para a parte que te interessa. Então vamos parar de falação, primeiro a gente vai ver os materiais que a gente vai usar para bordar e logo em seguida a gente já começa a bordar a nossa flor. Como tecido para o nosso bordado, a gente vai usar o algodão cru. É o tecido mais interessante para quem está começando porque ele é muito estruturado. Ele oferece uma base muito boa para a gente começar. E aí o ideal é que ele tenha uma gramatura média, que fica ali entre 180 gramas. Nem sempre vocês vão encontrar essa especificação. Mas se por acaso você for comprar presencialmente, é só você colocar a sua mão por baixo do tecido e ver se ela vai aparecer muito. Se ela aparecer demais, é porque a gramatura é muito baixa. A ideia é que você veja somente um leve sombreado da sua mão aqui por baixo. Além do algodão cru de gramatura média, que é realmente a tela do nosso bordado, eu sempre gosto de ter um outro algodão cru de gramatura mais fina, bem fininha mesmo, que a gente coloca a mão aqui por baixo e vê bastante a sombra dela. Para que serve esse tecido? O algodão cru de gramatura média é muito confortável para bordar, porque ele dá uma estrutura boa e ele não oferece muita resistência na hora de puxar a linha, porque ele não é grosso demais. Mas eu gosto de bordar mais à vontade, mais livremente, sem me preocupar muito com o avesso. Tá vendo a zona que é meu avesso? E quando a gente faz essa baguncinha, esse passar das linhas, dependendo do tom da linha, se for uma linha mais escura, esse avesso vai ficar aparente na parte da frente. Isso afeta a estética do bordado. Para o tecido, o avesso mais protegido, eu coloco uma camada de tecido extra com esse algodão cru mais fininho por trás, e aí eu fico com o meu avesso totalmente protegido e posso bordar livremente sem que o avesso afete a parte da frente. Tá vendo que aqui vocês não veem absolutamente nada do que está acontecendo atrás? Então, a minha sugestão é que você sempre tenha um algodão de gramatura média e um algodão de gramatura bem fininha. O uso desse tecido extra mais fininho é opcional, ele vai te dar mais liberdade na hora de bordar. Se você quiser, pode comprar só o algodão cru de gramatura média. Os algodões, os tecidos, em regra, eles são vendidos por metro. Com meio metro de algodão cru, você já faz esse e diversos outros projetos. Mas a maioria dos materiais que eu vou mostrar aqui, você não vai usar só para essa flor, você vai usar para diversos outros bordados. Para dar vida à nossa peça, a gente vai utilizar a linha de meada, que é a mais popular entre as bordadeiras, porque ela tem 6 fiozinhos divisíveis que permitem com que a gente varie as texturas do bordado. E aí a gente vai utilizar as meadas da marca Anchor, que tem um custo-benefício excelente. O material que eu deixei para vocês na legenda, vocês vão encontrar a numeração da meada. A numeração indica a cor de cada uma. Cada cor tem uma numeração. E é esse númerozinho aqui que vocês vão procurar. A agulha que a gente usa para o bordado é a agulha de costura, que é essa que tem ponta, que fura. A agulha de bordado tem uma ponta arredondada. E no caso do bordado livre, do bordado à mão, normalmente, a gente borda nesses tecidos planos de trama mais fechada. Então, a gente precisa que a agulha tenha ponta para que ela perfure, para que ela abra espaço no tecido. Por isso que, no caso do bordado livre, a mais indicada é a linha de costura. Cada agulha tem uma numeração. Essa numeração vai, em regra, de número 12 até o número 5. Quanto menor esse número, maior é a agulha. Então, a número 5 é a maior, a número 12 é a menor. Deixei para vocês quais agulhas a gente vai utilizar para bordar a flor. E aí eu indico comprar pelo menos 3 de cada uma, porque a agulha entorta, a agulha quebra e principalmente a agulha desaparece. Então é sempre bom a gente comprar mais de uma de cada tamanho. Tesoura, a gente vai precisar de 2 modelinhos. Uma tesoura de arremate, que pode ser essas aqui da cegonha, ou então pode ser essa mais simplesinha que a gente encontra em qualquer papelaria. Todas elas vão servir para o mesmo propósito. E também uma tesoura de tecido. Não precisa ser uma tesoura de tecido profissional. Qualquer tesoura com um bom corte, inclusive a que você tem em casa, vai servir para você cortar o seu tecido. Bastidor para bordar não é obrigatório, mas ele facilita tanto, mas tanto o processo, que acaba se tornando basicamente essencial.
Quando a gente compra um bastidor para bordar, é importante que ele tenha tarraxa, que é esse ajuste que permite com que a gente prenda o tecido nele, deixe ele bem esticadinho, que facilita muito o processo. Como esse bastidor para bordar é um material que vai sendo usado em todos os projetos, ele fica com você por muito tempo, eu sempre indico investir em um bastidor de uma qualidade boa, como esse aqui da Nurge. Tem uma estrutura bem firme, bem forte, tem uma borda levemente arredondada que não marca muito tecido. A tarraxa dele é bem resistente e ele ainda tem essa divisão aqui que permite com que a gente coloque uma chavinha e aumente bastante a tensão que a gente aplica no tecido. Esse bastidor que eu vou usar para bordar, ele tem 16 centímetros. Mesmo que o bordado que a gente vai fazer seja menorzinho, seja para ser finalizado em um bastidor de 10 centímetros, é sempre interessante que o bastidor que a gente usa para bordar, ele seja um pouco maior, porque aí a gente tem conforto para arrematar a linha, para passear com a linha. Então, a minha sugestão é que você compre um bom bastidor com regulagem de 16 centímetros. Mas se você está começando agora, você não quer fazer um investimento mais alto, você quer otimizar ao máximo as compras do material, você pode comprar só um bastidor de 10 centímetros com regulagem. Porque esse aqui você vai poder usar tanto para bordar quanto para finalizar. Mas a minha sugestão é que você compre um de 16 centímetros de boa qualidade para ficar com você, olha, por muito tempo. E aí sim, compre um bastidor de 10 centímetros que pode ser ou não com regulagem, porque ele é só para finalizar. E aí, esses detalhes são só um quesito estético. E aí, 2 materiais extras que a gente vai utilizar, na verdade, para transferir o risco para o tecido. A gente vai precisar do risco impresso, tá? Então, a gente vai precisar imprimir o risco. Dessa caneta aqui, que se chama caneta fantasminha, que é uma caneta sensível ao calor. E uma fita adesiva, qualquer durex, qualquer fita adesiva que você tem em casa. Os materiais para bordar, se a gente for comparar com outras artes manuais, são bastante acessíveis. Nesse primeiro momento, a gente precisa comprar uma quantidade maior de bordado, de material, porque a gente não tem muita coisa. Então, a gente precisa comprar uma quantidade maior de tecido, as tesouras, mas muitos desses materiais, com exceção do bastidor para finalizar, eles vão ser utilizados em diversos outros projetos. Então, no futuro, você só vai precisar comprar aqueles materiais específicos para o que você está fazendo. Então, vai comprando um pouquinho mais de cor aos poucos, tudo aos poucos. Nesse início, que tem uma quantidade um pouco maior, mas ainda assim é muito acessível perto de outras artes. A gente pode ir para a transferência do risco e logo em seguida, direto, a gente já começa o passo a passo do bordado. Estou aqui com o meu risco impresso. Vou eliminar um pouco desse excesso do papel para conseguir colar ele direto no tecido, que facilita na hora de transferir. Prontinho. Além do risco, um corte de tecido. E aí a gente corta ele 2 dedinhos a mais do bastidor que a gente vai usar para bordar. Lembrando que eu vou usar esse bastidor 16 centímetros para ter mais conforto na hora de bordar, mas se você preferir, se você tiver comprado só o de 10 centímetros, que é o que a gente vai utilizar para finalizar, não tem problema. Então, o risco, o tecido, a caneta fantasminha, que é a que a gente vai utilizar para fazer a transferência, ela é sensível ao calor, então a gente vai passar o risco aqui. Se por acaso a gente fugir um pouquinho do desenho, não tem problema, porque quando a gente aplica alguma fonte de calor, como secador de cabelo, ela desaparece, ela some do tecido. E aí deixa o bordado super bem acabado. Eu gosto muito dessa Friction da Pilot, mas é importante se atentar à cor. Essa cor aqui é a melhor que tem, na minha opinião. Tanto a vermelha quanto a preta já me deram problema de não sair totalmente do tecido. Então, essa aqui nunca deu erro, é a que eu mais indico. E também uma fita adesiva. Pode ser um durex, qualquer fita colante. E também alguma fonte de luz. A fonte de luz, ela serve para iluminar contra o tecido para que a gente consiga visualizar o desenho. Essa aqui é uma mesa de luz profissional, mas você pode fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui e colocar contra a sua janela, que já vai ter essa luminosidade vindo de trás. Ou então até mesmo improvisar uma mesa de luz pegando um pirex e colocando a lanterna do seu celular para baixo. O importante é a gente ter alguma fonte de luz que atravesse o tecido.
Vamos pegar nosso desenho e colar ele virado pro tecido. Eu gosto de colar o desenho no tecido porque aí a gente consegue ir girando ele enquanto a gente passa o risco. Prontinho, a mesa de luz já tá ligada, mas se por acaso você estiver utilizando uma dessa, ou então a improvisada com o seu Pirex, e você estiver tendo alguma dificuldade de enxergar, desliga todas as luzes que estão perto de você. Deixa só a da fonte de luz ligada, porque aí o desenho vai ficar muito mais claro. E aí, a partir daí, a gente vai simplesmente contornar o desenho. Vai acompanhar aqui o desenho com bastante calma, utilizando a caneta fantasminha. Já temos aqui o nosso risco transferido. Agora, a gente vai montar o nosso bastidor para bordar. Vamos pegar o nosso bastidor com tarraxa, separar as duas partes, colocar essa área central apoiada na mesa. E aí, agora que vem o truque daquele corte de algodão cru extra que eu falei. Eu gosto de usar esses mais fininhos, porque aí não sobrecarrega o tecido, não sobrecarrega o deslizar da linha. Porque quanto mais camadas de tecido a gente coloca, maior o desgaste da linha, conforme ela passa por essas camadas. E aí, quando a gente usa um tecido bem fininho, não tem tanto esse problema. E aí, com esse corte de tecido extra, a gente tem um avesso muito mais protegido, que dá muito mais liberdade pra gente. E aí, se a gente deixar alguma pontinha sobrando, na hora de intervenção de ponto reto, que a gente passeia mais livremente, a gente vai dar uma misturada no avesso, mas esse avesso não vai interferir na parte da frente. Por isso que esse truque aqui dos 2 cortes de tecido é muito interessante. O ideal é que seja um tecido mais fininho, mas se não tiver como, e se seu algodão cru for médio, não for um algodão cru grosso, se for grosso não tem necessidade, você pode duplicar o algodão cru, usar 2 camadas do seu algodão cru mesmo. Mas se ele for muito grosso, não tem problema, tá? Não precisa colocar nada, que seu avesso já vai estar protegido. E aí, agora a gente vem aqui, encaixa o nosso bastidor, deixa ela mais centralizadinha, por mais que a gente não vá finalizar nele exatamente aqui. Se for o que você vai finalizar, precisa de mais atenção ainda nessa centralização. Mas no caso de quem está usando um bastidor maior, ainda assim é bom deixar centralizado para a gente ter liberdade em todos os espaços. Encaixamos os 2 tecidos, a gente dá aqui uma apertadinha inicial. E puxa bem o tecido. Deixa ele bem esticadinho, até ele ficar, ó, igual um pandeirinho, bem esticado mesmo. Dá uma olhada atrás também. E aí, quando o seu tecido estiver bem justinho, você vem aqui, olha, lembra que eu falei que o bastidor da Arnurge tem essa opção? Alguns não têm, aí você pode pegar inclusive uma parte da sua blusa para conseguir apertar mais forte.
Mas se seu bastidor tiver essa divisão aqui, você vem com uma chavinha, puxa um pouco mais, vem de novo com a chavinha até ficar bem apertado. Essa tensão que a gente aplica aqui evita que o tecido vá afrouxando conforme a gente borda. E quando o tecido tá frouxo, quando a gente borda, a gente aumenta muito a chance de deixar ele enrugado. Quando ele tá bem esticadinho assim, tá bem tensionado, a gente consegue equilibrar melhor a tensão dos fios e o tecido não deforma. A gente pode eliminar um pouco esse excesso. Porque isso aqui, às vezes na hora que a gente tá bordando, a gente pesca uma parte desse tecido que tá sobrando no avesso do bordado. Então é bom dar uma eliminada nele aqui. Pronto, o bastidor tá preparado. Agora a gente vai pegar o nosso fio. A primeira coisa que a gente vai bordar vão ser as folhas. E aí, para isso, eu escolhi esse verde 846, um verde que eu uso muito para bordar folha. A gente vai virar ele atrás e vai ver que tem 2 pedaços soltinhos, tá vendo? A gente vai puxar o que tá mais para trás, o que tá nessa parte de trás aqui das informações da meada. Aqui na frente a gente tem as informações, esse número é o que é referente à cor. A gente vira e encontra o que tá bem aqui atrás. E é ele que a gente vai puxar, que ele vai saindo, olha, tranquilamente, ele vai deslizando pela meada. O outro, se a gente puxa ele, ele começa a embolar aqui. Tem um fiozinho certo para puxar. Na maioria das vezes isso está bem evidente, a gente consegue ver direitinho qual é o que está aqui atrás. Mas de vez em quando eles se misturam. E aí sempre vai puxando com calma, porque se por acaso você puxar o errado, dá tempo de parar. Porque às vezes quando a gente puxa, dá nó que não dá mais para tirar. E aí a gente vai tirar aqui um tamanho de meada que venha um pouco acima do antebraço. Vem aqui, ó, da ponta do seu dedo até um pouco acima do seu antebraço. A meada, ela é formada por 6 fiozinhos divisíveis. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é individualizar esses fios. Mesmo que você fosse utilizar os 6 fios que vêm aqui, eu sugiro individualizar um por um, porque isso ajuda o seu bordado a ficar mais organizado. No nosso caso, a gente vai usar 3. Então, a gente vai formar uma pinça aqui, segurando os fios, não com muita força, mas também não frouxo demais. E vai, olha, puxar um fiozinho de cada vez. 1, 2... Ó, veio 2 juntos aqui. Vamos pegar um só. Pronto, 3. Vou deixar essa partezinha reservada, porque a gente vai usar a outra parte dela já já. E aí, na hora que a gente for pegar, de novo, ainda que tenham restado só 3 fios, a gente individualiza de novo. E aí, vamos pegar essas 3 pontinhas aqui, juntar. Para deixar bem certinho, eu vou cortar essa pontinha aqui, porque vai ajudar a entrar na agulha. E aí, a gente vai começar utilizando uma agulha número 8 de costura. A de costura é essa que fura aqui, olha, essa mais afiadinha. É ela que a gente usa para o bordado livre. E aí, como é que a gente vai fazer para colocar esses fios na agulha? Primeira coisa, a gente não embola esses fios, a gente deixa eles achatadinhos, ó, a gente só aperta assim, achatar. Se quiser, pode molhar um pouquinho aqui, olha, na pontinha, porque entra com mais facilidade. E aí, com a mão que a gente escreve, a gente segura a agulha e com a outra mão a gente faz uma pinça nesses fios. Não é essa mão que fica se movimentando, tentando acertar o fio. A gente vai simplesmente apoiar ela aqui em cima, olha, com o olhinho virado para esses fios que a gente posicionou aqui. Olha, deixou só uma pontinha, tá vendo? Tem só uma pontinha aparente. E aí a gente vai apoiar a agulha aqui e fazer, olha, esse movimento de expulsão dos fios. Então, pegou a sua mão que escreve, apoiou a agulha, virada já para os fios.
pega os outros dedos e faz o movimento de expulsão. Pronto, já passamos aqui. Aí a gente vai deixar, olha, um pedaço desse fio sobrando na agulha, vai na outra extremidade e dá um nozinho normal. A gente forma aqui um elo, pega os fios, passa por dentro e vai empurrando esse nozinho mais para a ponta que a gente conseguir para não desperdiçar material. E vamos só eliminar esse excesso. Prontinho, já temos aqui, olha, nosso fio na agulha, nosso bastidor pronto, já estamos com tudo certo para bordar. Provavelmente, se esse é o seu primeiro bordado, você vai bordar com o bastidor na mão. E aí você vai pegar a sua mão que não escreve, a sua mão esquerda, se você for destro, ou a sua mão direita, se você for canhoto, e vai usar para segurar o bastidor. Você vai apoiar ela com esses dedos aqui embaixo e vai segurar o seu bastidor. E com a mão que escreve, você vai trabalhar. Você vai sair com a agulha de baixo para cima e entrar com a agulha de cima para baixo. Vai fazendo esse movimento aqui. Essa flor, especificamente, não usa nenhum ponto que a gente precise das duas mãos livres. Porque tem alguns pontos no bordado livre que precisam, que exigem alguns movimentos que as duas mãos trabalham. Não é o caso dessa flor. E por isso, como nesse caso é mais fácil, porque realmente só uma mão vai trabalhar, eu vou colocar o meu bastidor para bordar com vocês em um suporte. Quando eu tô bordando sem filmar, eu bordo com o bastidor na mão também, eu prefiro. Isso é uma coisa muito pessoal. Tem gente que só gosta de bordar com suporte, tem gente que não gosta de suporte. Eu, particularmente, prefiro bordar com bordado na mão. Eu uso essa ferramenta, esse suporte, quando eu gravo, só para deixar o vídeo mais estabilizado, para vocês conseguirem visualizar melhor o que eu tô fazendo. Senão, eu também bordaria com bastidor na mão, não tem problema nenhum. Estamos com tudo pronto, risco transferido, bastidor ajeitadinho, linha na agulha e a gente já pode começar a bordar. A primeira coisa que eu vou bordar são as folhas. E aí eu vou bordar todas essas aqui de baixo com vocês e vou deixar as de cima para vocês treinarem em casa. Então, vamos começar. 3 fiozinhos, Anchor 846. Para fazer essas folhas, a gente vai utilizar o ponto cheio radial. É o ponto que eu mais uso para fazer folha. Ele se adapta aos mais diversos formatos de folha. Ele é um ponto muito versátil. E também bem simples de ser feito. A primeira coisa que a gente vai fazer é sair com a nossa agulha da extremidade da folha. E aí, olha, a gente sai bem na pontinha, até um pouco para fora desse final desse risco, com a nossa agulha. E puxa ela até o final, até sentir, olha, que o nozinho pegou. Feito isso, a gente vai pegar e avançar com o nosso ponto, mais ou menos um pouquinho acima da metade dessa folha. E o tamanho desse primeiro ponto é o que guia o ângulo dos demais. Ele que vai definir o ângulo que a gente vai fazer nos outros pontos, porque a partir de agora a gente vai preenchendo aqui do lado. E o tamanho desse ponto vai variar de acordo com o tamanho de cada folha, com o formato de cada folha. Quanto mais fininha ela for, mais comprido ele pode ser. Quanto mais cheinha, quanto mais larga ela for, menor ele precisa ser. No caso dessa aqui, que é uma folha média, levemente mais larga, a gente deixa um pouquinho acima da metade. Não se preocupem em fazer um tamanho de ponto exato, desde que ele não seja comprido demais, porque senão a gente não vai conseguir preencher antes de atingir a base, e nem curto demais, porque senão os pontos vão começar a entortar até atingir a base, tá tudo certo. Se for um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, não tem problema, tudo a gente consegue ir ajustando durante o processo. Então, fizemos o nosso primeiro ponto. A partir de agora, a gente vai sair, olha, bem aqui no desenho, bem juntinho do ponto que a gente acabou de fazer, bem juntinho mesmo, saiu e avançou. E aí, a gente vai avançar descendo um pouquinho aqui no centro. Pronto. De novo, a gente vai aqui na lateral acompanhando o desenho. E aí, olha, a gente sai bem grudadinho. A gente pode, inclusive, inclinar um pouco a nossa agulha e sair por baixo, praticamente por baixo dos pontos que já estão feitos. Porque aí a gente evita que o nosso bordado fique com um efeito de escadinha.
Quanto mais juntinhos forem esses pontos, mais fluido vai ficar esse preenchimento. Mas tudo isso é hábito. Se for a primeira vez que você está fazendo, fica tranquila. Vai ficar com um pouco de efeito de escadinha, isso não é um problema. É só um truque que a gente vai se acostumando com o tempo. Saiu aqui do lado, avança ao centro de novo, pula um espacinho e entra com a agulha. Acompanha, caminha ao centro. Não precisa puxar seus pontos com muita força, tá vendo? Deixa eles relaxados, não são soltos, frouxos. Mas sentiu que apoiou, sentiu que tensionou, para de puxar, não precisa aplicar tensão demais. Porque senão, por mais que o tecido esteja esticado, ele vai acabar enrugando. Aqui, olha, a gente tem que prestar atenção no tamanho desse fio aqui, que tá sobrando. A gente vai subindo com ele enquanto a gente tá bordando. Mas vai chegar uma hora que ele vai acabar escapulindo se a gente continuar. Então, a gente para, interrompe, vai no avesso. E olha, eu vou passar com a minha agulha aqui por baixo dessa base de pontos e dar um nó. Se tiver desconfiada, passa mais uma vez, dá um segundo nozinho. E depois, pra gente poder cortar mais rente, eu gosto de passar mais uma vez, que a gente protege o nosso nozinho, olha, e corta muito juntinho, deixa ele escondido aqui. Um primeiro ponto arrematado, aí aqui sobraram 3 fiozinhos juntos. Mesmo que sejam só 3 e a gente vai utilizar os 3, eu sugiro, olha, individualizar os fios, porque eles vão entrar mais certinhos no bordado. De novo, vamos aqui atrás, ó, monta uma argolinha, pega essa sobrinha, passa por dentro da argola e dá um nó. Seguir fazendo aquilo que a gente estava fazendo anteriormente. Acompanha o desenho e caminha ao centro. E aí, aqui o que eu falei sobre o tamanho do primeiro ponto. Nem sempre, aliás, na maioria das vezes, a gente não vai acertar o tamanho exato. E aí, o que a gente faz? Sentiu que tá chegando muito perto da base, que já a gente vai atingir a base e ainda não vai ter completado aqui na lateral, a gente vem e ao invés da gente descer, a gente entra no mesmo buraquinho, só para dar um truquinho para a gente não sair avançando tanto. Depois disso, a gente segue fazendo normalmente. Avança. Sentiu que ainda tá muito lá para baixo? Entra no mesmo buraquinho. Mas vai intercalando. Uma hora avança, outra hora entra no mesmo buraquinho. Porque se você entrar no mesmo buraquinho 3, 4 vezes, você vai acabar criando um volume de ponto nesse local muito evidente. Por isso que é bom a gente ir notando aos poucos. E aí vai intercalando, vai diluindo esse truquezinho. Se deixar tudo pro final também fica muito evidente. Acompanha o desenho, avança. Olha, aqui eu ainda acho que a gente tá muito perto da base. Vou entrar de novo no mesmo buraquinho, só para dar uma segurada aqui.
E aí, volta a avançar. Agora, acho que já dá pra ir direto. Olha, esse último ponto, talvez ele seja o mais importante. Para que a gente consiga terminar com a folha de uma forma arredondada e não com um traço reto aqui, comprido, a gente vai sair, olha, com a agulha inclinada. Tá vendo que eu tô mais ou menos debaixo dos pontos do ponto anterior? Eu não tô saindo aqui fora do lado, eu tô saindo, ó, levemente para dentro. Vou sair com a minha agulha mais inclinadinha aqui e entro aqui. Que aí, olha, o ponto dá esse arredondado aqui para finalizar a folha. E agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Nozinho na ponta, a gente faz isso toda vez que a gente pegar uma nova agulha, uma nova linha, elimina o excesso e vamos dar sequência. Aqui a gente sai de novo com a agulha e olha, a gente vai tentar encontrar o local, não precisa ser exato, do primeiro ponto que a gente saiu e fazer esse encontro dos dois lados. Não precisa ser exato, tá, gente? É por isso aqui que o ponto cheio, esse ponto se chama ponto cheio radial, porque ele vai fazendo esse ângulo para se encontrar em um mesmo lugar. A partir de agora, acompanhe o desenho e avance. Esse lado que é mais cheinho aqui, a gente nem precisou entrar no mesmo buraquinho. A gente pôde ir avançando direto. E agora, olha, chegando no final, lembra de sair com a agulha inclinada, escondendo o ponto, para ele terminar mais arredondado. Não ficou tão arredondado quanto você gostaria. Vem aqui e faz mais um. Prontinho, terminamos a nossa primeira folha. Todas as outras são feitas da mesma forma, por mais que elas tenham alguma diferençazinha no desenho, a lógica é a mesma. A gente vai fazer um primeiro ponto, vai preencher um lado, acompanha o desenho, desce ao centro, acompanha o desenho, desce ao centro. E depois a gente faz o outro lado. Eu vou fazer mais algumas aqui com vocês, para a gente fixar melhor esse movimento. Todas elas também vão ser feitas com 3 fiozinhos da Anchor 846. Bom, vamos fazer essa aqui que é menorzinha. Mesma coisa, a gente sai na extremidade, ó, um pouquinho para fora, só para deixar bem fininho. E aí, olha, um pouquinho acima do centro, da metade. Saiu, entrou. A partir de agora, a gente acompanha o desenho
e desce ao centro. E aí é importante falar que é super normal que a gente tenha um lado que saia melhor que o outro. Eu, quando eu faço folhas nessa posição, viradas assim, ó, elas ficam melhores do que essas nessa direção. Isso é super normal. Cada um tem um tipo de movimento que é mais confortável. Então, se uma das folhas sair meio esquisitinha, saiba que tá tudo certo, é assim mesmo. Quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai se acostumando. Mas ainda assim, sempre vai ter um lado que é melhor que o outro. O bom de estar com o bastidor solto, sentar num suporte, é que a gente vai girando ele com muito mais liberdade para as posições que são mais confortáveis pra gente. Quando ele tá aqui no suporte, a gente acaba não girando tanto. E aqui do outro lado, localiza o local do ponto. E prende. Ainda tô com bastante linha na agulha, eu vou direto para essa folha daqui. Como o avesso tá bem protegido, tem duas camadinhas de tecido, esse caminhar da linha aqui por trás não vai ficar aparecendo, então não tem problema. Agora, se o avesso não tivesse tão protegido, o ideal seria arrematar e começar de novo. Acompanhe o desenho, sempre bem juntinho. E avança ao centro. Se precisar, entra no mesmo buraquinho ao invés de avançar.
Antes de deixar vocês treinarem sozinhas as folhas, eu queria fazer mais uma com vocês, que é essa daqui. Ela é a mesma coisa das outras, tá? A lógica de todas elas é a mesma. Só que essa, ela vai pedir uma pequena adaptação, porque ela tem uma interrupção do desenho aqui. Da mesma forma que essa, só que essa aqui é mais sutil. Se a gente fizer essa aqui, já vai dar para compreender essa. E aí, vamos lá. A gente começa da mesma forma que as demais. Primeiro pontinho reto, todas elas um pouquinho acima da metade. Pronto. Vou até começar por esse lado daqui. Depois disso, acompanha o desenho e desce. A gente vai fazer isso, olha, normalmente. Como se nada tivesse acontecendo. Finge que não tem nada ali. Só acompanhando o desenho e descendo. Vai chegar uma hora que vocês vão perceber que não tem mais muito como avançar, ó, encostou aqui. Acho que ainda dá até para mais um pontinho só. Bem juntinho. Aqui, nesse lado, a gente vai quando dá nó, o segredo é calma. E puxando aos poucos, sem força, que normalmente ele desfaz. Aqui a gente vai sair na lateral, caminhar. Basicamente simulando o que a gente estava fazendo anteriormente. Até preencher esse espaço. Preencheu. Aqui, mesma coisa. Sai e avança. Finalizamos aqui esse acompanhamento da folhinha. A gente volta a caminhar na lateral. Prontinho. Agora é só preencher o outro lado. Fazendo a mesma coisa que a gente fez nas outras vezes.
Pronto, eu não vou nem arrematar essa folha porque eu já vou dar sequência aqui com essa linha que sobrou na agulha. Mas a partir de agora eu vou deixar vocês treinarem em casa, sem acompanhamento do vídeo. Gente, é a mesma coisa cada uma dessas folhas. A gente vai pegar, fazer um primeiro ponto, um pouco acima da metade, e vai acompanhando, preenchendo até o final. Eu vou seguir preenchendo elas daqui também, e já já a gente se encontra de novo para fazer o caule da flor. Agora a gente vai preencher toda essa parte estrutural da flor. E para isso a gente vai utilizar um único fiozinho e uma agulha número 12. É importante que a agulha seja bem fininha nesse momento, porque a gente vai precisar partir um único fio ao meio. E aí, para isso, a gente precisa de uma agulha mais fininha. Mesma coisa, a gente vai apoiar aqui, fazer o movimento de expulsão. Vem na pontinha, faz um elo, joga essa pontinha aqui pra dentro. E aí, agora, você pode dar, ó, mais de uma voltinha, enroscando assim com o dedo. Pra segurar melhor, porque agora a gente tá trabalhando com um único fiozinho, então a gente precisa de um nozinho maior. E aí, a gente vai trabalhar tanto com o ponto reto, quanto com o ponto partido alongado. Quando a gente estiver em uma área mais reta, a gente simplesmente acompanha aqui com um ponto reto. Um ponto que vai de uma extremidade até a outra. Olha, simplesmente um ponto reto. Sai de um lugar, vai até o outro. Vai de um lugar até o outro. De um lugar até o outro. Pronto, acompanha. Agora, nessa área daqui, a gente já tem uma curvatura e um espaço maior. E aí, a gente vai fazer o ponto partido alongado. É uma variação do ponto partido convencional. E a gente vai fazer ele com um único fiozinho. Então, a gente vem aqui, faz um ponto reto. Ele é uma sequência de pontos retos. O tamanho do ponto vai variar com a curvatura da área. A gente não pode perder a curva. Se a gente fizer um ponto longo demais, a gente perde a curva. Então, ele vai variando nesse sentido. Depois, a gente avança, acompanhando a curva. Os pontos não precisam ser todos do mesmo tamanho. E aí, a gente retorna encostando aqui, olha, a ponta da agulha no fiozinho anterior. Só dá uma encostadinha que você vai perceber que esse fio vai se abrir. E aí, a gente vai entrar com a nossa agulha partindo esse ponto anterior, a pontinha desse ponto anterior. Não precisa ser o meio. Avança e retorna partindo a pontinha do ponto anterior. Não tem problema ficar com essas quebrinhas no ponto, porque depois a gente faz a intervenção de ponto reto e tudo isso se ajusta. Mais uma vez, aqui a gente pode só um pontinho reto, que é uma área menorzinha. Pode pescar um pouquinho da folha em alguns momentos. Já aqui a gente tem uma área mais longa. E aí a gente faz ponto partido alongado. Avança e retorna partindo. Essa área aqui tem curvatura, então a gente não consegue fazer só um ponto reto.
Olha, esse ponto eu senti que ele veio um pouco pro lado, tá vendo? Eu achei que ele fugiu um pouquinho da curvatura. Então, na hora que eu voltar partindo, eu vou empurrar ele um pouquinho pro canto. Pra trazer ele um pouco mais pra dentro da curva. Pronto, essa parte estrutural é super simples. E agora a gente vai bordar essas folhinhas aqui, que ficam embaixo da flor. Agora eu vou usar uma agulha número 9 de costura. E aí, aqui, a gente vai fazer o ponto cheio. A gente começa no centro. Depois vai saindo aqui ao lado e preenchendo as laterais, entrando no mesmo buraquinho. Até preencher toda a forma. Saiu, desceu um pouquinho e vem aqui embaixo, entrando no mesmo buraquinho. Desce um pontinho, igual a gente faz na outra folhinha. E aqui entra no mesmo buraquinho. Essa folha tem um formato um pouco diferente. Então, a gente, quando divide ela ao meio, ela não fica com os dois lados iguais. Então, um dos lados recebe mais pontos do que o outro. A gente vai fazendo pontos retos, paralelos, até preencher a forma. Vamos para a próxima aqui em cima. Todas elas são iguais, por mais que mude um pouquinho, até porque a gente passou o risco à mão, o princípio delas é o mesmo.
Fazer mais uma aqui com vocês. Depois, de novo, vou pausar a gravação para vocês fazerem as outras em casa, treinando os pontos sem o acompanhamento direto. E já já eu retorno para a gente fazer a flor. Pronto, vou deixar essas aqui para vocês preencherem de casa, sem esse acompanhamento direto. E logo em seguida a gente volta para bordar as flores. Finalizei o preenchimento das folhinhas, espero que você tenha finalizado também. E agora a gente vai para a flor. Eu vou pegar um fiozinho da Ancor 20. E vou voltar a trabalhar com a agulha número 12 de costura, que é bem fininha. Se por acaso você achar ela fina demais, difícil demais de colocar a linha nela, não tem problema usar a 9, tá? É que quanto mais fininha for a agulha, nesse momento que a gente vai fazer a pintura de agulha, mas não se assusta, que é uma pintura de agulha super, super simples, quanto mais fininha a agulha, menos marcada fica essa pintura de agulha. Vou começar entendendo o que é a pintura de agulha. Até agora, todos os pontos que a gente fez tinham como base, como berço, o ponto reto. Esse aqui eram pontos retos na diagonal, que preenchem a forma como um todo. Esse aqui são pontos retos, uma sequência de pontos retos. E esse aqui também são pontos retos paralelos. A pintura de agulha nada mais é do que um preenchimento com pontos retos paralelos, ou seja, um do lado do outro, mas que, diferente do ponto cheio, que é certinho, eles vão variando de altura. Então, a gente vai fazer uns mais longos e outros mais curtos. Essa variação de altura permite que a gente crie camadas, e aí a gente vai invadindo e avançando, invadindo e avançando. E com isso a gente pode formar degradê, a gente pode dar movimento, a gente pode dar curvatura, vai abrindo o universo de possibilidades. Aqui nessa flor, a gente não tem grandes variações, até por isso ela é uma flor muito boa para quem nunca teve contato com a pintura de agulha, porque é até uma forma de praticar em uma situação bem mais simplificada. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai sair aqui na base e vai fazer um primeiro pontinho reto aqui no centro. Feito isso, a gente vai seguir o preenchimento, vai continuar saindo aqui na base e vai fazer outros pontinhos retos paralelos. Uns mais longos, outros mais curtos. Tá vendo? Esse aqui eu fiz mais curtinho. Vou sair de novo e vou fazer um mais longo. Essa sequência de longo, curto, não precisa ser exata. De vez em quando, nem todos os longos precisam ser da mesma altura, nem todos os curtos precisam ser da mesma altura. A gente só precisa de uma variação entre eles. Que os pontos não tenham que eles não fiquem estáticos no mesmo lugar, parados no mesmo lugar. Pronto, preenchemos aqui a primeira camada. Agora, a gente vai invadir a camada anterior, essa camada que a gente acabou de bordar, e avançar. Inicialmente, a gente saiu com todos os pontos dessa altura da base.
Agora, a gente precisa variar a altura tanto de saída da agulha, ou seja, às vezes a gente vai sair mais para cima, às vezes mais para baixo, quanto essa alturinha aqui que a gente entra com a nossa agulha no tecido. E a gente vai variando. Às vezes sai mais para cima, às vezes sai mais para baixo. E varia aqui também. Esse é um preenchimento super simples, não tem curvas, então a gente consegue ficar mais tranquilo em relação ao tamanho do ponto. Mais uma camadinha pronta. E aqui, essa flor, ela tem duas cores. Ela é vermelha embaixo e amarela embaixo, em cima. Mas não é exatamente uma transição de cor. É como se fossem duas partes separadas. Mas para não criar uma divisão muito marcada aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai invadir a camada anterior e vai aqui para cima, invadindo essa reta, invadindo essa divisão, mas bem pouquinho. A gente não vai ter uma grande variação de altura de pontos, porque aqui a gente, de fato, não vai fazer um degradê. Não é um jogo de luz e sombra. É realmente uma divisão de áreas, mas uma divisão sutil. Então, a gente invade, mas invade pouquinho. Em outros momentos da pintura de agulha, quando, por exemplo, a gente cria degradê, a gente faz invasões, principalmente nesse momento de troca de cor, a invasão, a variação da altura dos pontos, ela é bem mais intensa, principalmente nesses momentos de troca de cor, mas não é o caso aqui. Como as outras flores vão ser bordadas também com a Anchor 20, ao invés de eu virar e arrematar esse ponto, eu vou pegar aqui por baixo, vou sair com a minha agulha, com a linha, e vou soltar aqui, ó. Vou tirar a linha da agulha e vou deixar ela penduradinha para a parte de cima do bastidor, para não correr o risco de eu acabar pescando ela. Que aí depois que a gente quiser, que a gente for usar de novo, é só a gente vir aqui e puxar esse fio. Deixar ele reservadinho. E agora eu vou pegar um fiozinho da Anchor 307 e aí eu vou pescar, é bem pouquinho, tá vendo? Invadir bem pouquinho a camada anterior. Finalizar o preenchimento. E minha variação de altura, ela existe, mas ela é muito piquitita. É só para não ficar uma coisa muito blocada, mas não precisa se preocupar em fazer um degradê, uma transição muito sutil, porque nessa flor realmente tem essa divisão das cores, essa divisão marcada. Pronto, vou fazer a mesma coisa, vou deixar a amarelinha reservada aqui, vou puxar a vermelha de volta. Ela já tá ali, ó, presinha, tudo certo. A gente tá dando continuidade, como se nada tivesse acontecido. Tirei a pontinha, só porque tava mais desgastada.
E vou fazer o preenchimento normalmente aqui de outra florzinha com vocês. Todas elas são feitas da mesma forma, tá? Então, vamos lá, a gente começa pelo meio para facilitar e vai fazendo uma sequência de pontos retos paralelos com variação de alturas. Aqui eu achei que ficou um espaço muito aberto e aí marcou muito de onde o ponto seguinte saiu. Eu vou simplesmente acrescentar um pontinho aqui em cima, tá vendo? A gente pode voltar na pintura de agulha, não precisa dessa rigidez toda. Principalmente da forma que a gente trabalha no Vem Cá Bordar Flor, é bem fluido. Não precisa se preocupar em deixar uma base extremamente fluida e perfeita, até porque depois a gente vem com o nosso trabalho de intervenção, onde a gente consegue corrigir qualquer imperfeição, qualquer coisa que esteja incomodando, e o próprio estilo do bordado aceita bem textura. As flores do Vem Cá Bordar Flor não tem por característica a precisão extrema, muito pelo contrário. Isso torna o ato de bordar bem mais fluido, bem mais adaptado. Prontinho. Vou aproveitar que a gente já tá aqui, já tá com linha na agulha. Ao invés de reservar, é que eu quis fazer uma inteira com vocês ali. Mas agora já vamos aproveitar aqui e vamos para a próxima. Lembrando que eu vou passeando assim de uma flor para outra, o que deixa o avesso não deixa o avesso confuso, não deixa o avesso limpo, mas é porque eu sempre faço esse trabalho de proteção do avesso com corte de tecido extra. E aí tudo que acontece lá atrás, vocês podem ver que não impacta aqui na frente. Ninguém sabe o que está acontecendo lá atrás. Mas se por acaso você estiver trabalhando com uma única camada de tecido, um tecido mais fininho, aí já é interessante tomar mais cuidado, não passear tanto com a linha, porque senão essas marcas ficam aparecendo na parte da frente. E aí fica um sombreado que não é muito interessante, a menos que ele seja feito de forma intencional, estratégica, mas não é o caso aqui. E se por acaso, eu sempre falo para proteger o avesso, porque aí a gente consegue bordar muito mais tranquilo, muito mais livre. Eu sempre gosto dessa opção pelo conforto. A gente sempre adapta, a gente sempre faz as coisas buscando um conforto maior, uma liberdade maior. Mas quando não tem jeito, aí a gente toma esse cuidado a mais, só para não prejudicar também o nosso bordado. Mas podendo adaptar, podendo proteger para ficar mais livre, não tem porquê ficar tão rígido.
Aqui eu vou invadir um pouco mais. Ó, de vez em quando o ponto sai um pouco mais torto, não tem problema não, tá? Tá tudo certo. Aqui eu vou invadir um pouco mais, porque eu achei que a linha, provavelmente na hora de eu transferir o risco, da parte amarela ficou muito grande e vai ficar um pouco estranho. Isso aqui que a gente está fazendo é a base da pintura de agulha, tá? É bem simples, realmente, aqui é uma área bem reta, sem curva, sem grandes transições de cor, mas é a base da pintura de agulha. Quando a gente faz isso aqui, depois a gente já consegue fazer diversas outras coisas. E aqui a gente ainda está trabalhando com um único fio, que é mais difícil, é mais complexo. No Vem Cá Borda-Flor a gente aprende 3 fases de realismo. A gente começa pelo ponto cheio, com intervenção de ponto reto, simulando a pintura de agulha. Depois a gente vai para uma pintura de agulha adaptada, para só depois a gente chegar na pintura de agulha de um fio. Esse aqui é basicamente o último estágio da pintura de agulha, né? Para se chegar à pintura de agulha. É uma forma simplificada, mas já é o estágio mais avançado. Então, assim, pintura de agulha não é nenhum bicho de 7 cabeças. Já puxei aqui o fiozinho amarelo de uma vez. Vamos preencher aqui essa segunda partezinha com a Anchor 307. Prontinho, fiz 3 florzinhas com vocês. Vou deixar as outras 3 para vocês fazerem em casa, para vocês irem soltando esses movimentos sem um acompanhamento direto. Porque quando a gente tem o acompanhamento do vídeo direto, a nossa tendência é tentar reproduzir exatamente igual, o tamanho exatamente no mesmo lugar, exatamente o mesmo tamanho do ponto. E não tem necessidade, tudo é relativo. Se mudar um pouquinho, for um pouquinho maior, um pouquinho menor, não tem problema. Essa flor é a segunda vez que eu tô bordando ela. E ela é diferente da primeira, não tem uma receita de bolo, uma regra exata para se fazer. A gente pode, é só compreender a lógica, né, que vocês compreenderam aqui nessas 3, e depois ir fazendo tranquilamente. Quando a gente busca essa compreensão da lógica, que são pontos retos, paralelos, invasão de camada, e a gente vai se permitindo levar, fica mais fácil do que tentar fazer exatamente igual. No Vem Cá Borda-Flor não tem esses cortes nos vídeos, vocês acompanham a flor do início ao fim, sem nenhum corte, mas sempre chega um momento em que eu paro de narrar o vídeo, para a pessoa ter ali um pouco mais de independência. Mas aqui, que é realmente um treinamento, é um primeiro contato com o bordado, eu vou pausar esse vídeo, né? Vou pausar a gravação,
mas já já eu volto pra gente fazer a intervenção de ponto reto, que pra mim é a grande mágica do bordado, é onde ele ganha vida, onde ele ganha personalidade. O que é essa intervenção de pontos retos? Agora a gente vai chegar no momento de intervenção de ponto reto. E o que é isso? Quando eu comecei a abordar as flores, eu não dominava a técnica da pintura de agulha, para falar a verdade, eu nem gostava dela. Mas eu queria trazer mais nuances de cor, de profundidade, de luz e de sombra. Então eu fui desenvolvendo uma forma de adaptar os princípios da pintura de agulha e trazer para o bordado de uma forma mais simples. Simplifica a técnica e ao mesmo tempo traz essas nuances de cor e também abre espaço para individualidade no bordado. Sai daquela rigidez técnica e deixa a gente criar, se divertir um pouco mais enquanto borda. Eu divido a intervenção em duas partes: a intervenção estratégica e a intervenção estética. A estratégica serve justamente para a gente trazer mais luz, mais sombra, mais nuances de cor dentro daquilo que é esperado numa espécie. Já a intervenção estética, ela entra para trazer individualidade, para a gente brincar com as cores, para a gente fugir daquilo que é esperado, sair da rigidez técnica, sair do realismo absoluto. Nessa flor, a gente vai ver essa intervenção de uma forma bem introdutória. Ela tem uma intervenção mais tímida, que é excelente para quem está tendo esse primeiro contato. Então, vamos começar aqui com a nossa intervenção estratégica, onde a gente acrescenta nuances de luz e sombra. Em regra, o que eu procuro nessa fase? Eu procuro ou tons neutros, como o marrom, para acrescentar variações de tonalidades neutras que dão mais profundidade à flor, ou então variações desses tons que estão na base. Então, eu poderia pegar um verde mais escuro, um verde mais claro, um vermelho mais escuro e assim por diante. Essa fase de intervenção estratégica, ele foca nessa construção de nuances de luz e sombra. Aqui nessa flor eu vou usar só a Anchor 1088, que é um marrom escuro e que ele tem um fundo acinzentado, ele não é um marrom muito avermelhado. Ele é ótimo para fazer sombra. E aí eu vou acrescentar esse tom em diversos locais diferentes, tanto nas folhas quanto no caule e também um pouco nas flores. E aí, como eu falei com vocês, a gente vai fazendo isso de forma bastante fluida. Aqui, olha, eu quero fazer nas divisórias, um pouquinho aqui no caule. E aí, nesse momento, a gente usa não só para trazer cor, para trazer profundidade, para trazer complexidade para o bordado, mas também para corrigir. Então, se algum lugar ficou com uma marca que você não gostou muito, uma divisória que você achou que ficou marcado demais, nesse momento você usa o ponto reto para ajustar. Você coloca ele também de forma estratégica nos locais onde você quer criar alguma diferença. E essas são as cores que eu escolhi, mas se você tiver outras em casa, quiser brincar um pouco mais com os tons, fica à vontade. Quanto mais cor a gente coloca, mais interessante vai ficando.
Aqui, acabei de ver que ficou um espaçamento. Eu vou lá e acrescento um pontinho. Acabou o espaçamento. E agora a gente vai para a intervenção estética, que usa normalmente cores que fogem do padrão. Eu gosto muito de usar, por exemplo, esse rosa aqui, que é o Anchor 43. Ele é um rosa vivo, forte, que contrasta com o verde das folhas, mas ao mesmo tempo ele não ofusca, ele não chama atenção demais. Ele tem um leve subtom terroso que permite que ele se introduza ali no contexto da flor sem roubar a atenção. Ele traz vida, mas ele não rouba toda a atenção para ele. É um rosa que eu gosto muito de usar. E aqui é um espaço totalmente aberto para a criatividade, para você soltar, para você romper com tudo que é esperado num bordado realista. E você pode ir brincando com as cores, brincando com as linhas. Isso aqui, para mim, dá o efeito do bordado. Muda completamente o jogo. Eu vou focar mais aqui nas folhas e nos caules. Acho que não vou estender essa cor para flor. Porque no vermelho acho que ela vai ficar muito oculta, né? E vai aparecer. E aí no amarelo, talvez aí já crie uma confusão com o vermelho. Então eu vou manter ela só nessas outras áreas. Pronto, tô satisfeita com a intervenção de pontos retos. Finalizamos a nossa flor. Eu vou passar um secador de cabelo aqui, um secador de cabelo quente com uma certa distância e pela parte de trás, então eu vou colocar pelo avesso e para sumir qualquer resquício de caneta fantasminha, e aí eu volto para finalizar o bordado com vocês. Pronto, já apliquei aqui a fonte de calor para eliminar o restante da caneta fantasminha. E a gente vai tirar o nosso bordado do bastidor 16 centímetros. Esse bastidor fica com a gente para os próximos projetos. E vou pegar aqui o bastidor de 10 centímetros. Afrouxar um pouco essa tarraxa. E aí, a gente apoia a parte central na mesa e coloca o nosso bordado em cima, já centralizando ele. E aí tem um detalhe que eu quero falar com vocês. Quando a gente finaliza dessa forma, o avesso fica exposto. Caso você queira tampar esse avesso, você não queira que esse avesso fique aparente, você pode, além do bordado, colocar antes um pedaço de tecido. Pode ser um tecido colorido, pode ser o próprio algodão cru, que aí dessa forma você deixa o avesso oculto, você deixa ele escondido. Vou encaixar aqui com tudo junto. Olha, não tá muito centralizado ainda. A gente vai ajustando aqui até centralizar o bordado. Um pouquinho aqui pro lado. Quando o bastidor tem tarraxa, essa centralização, ela tem que ser um pouco mais cuidadosa, né? Porque fica mais aparente. Pronto, agora sim. Aí a gente vai e encaixa aqui. Ajusta aqui atrás, olha, para não ficar enrugadinho o tecido. A gente vai puxando ele, para ele ficar lisinho também.
ainda com o bastidor um pouco frouxo. Pronto, quando estiver do jeito que você quer, é só vir aqui e apertar mais essa tarraxa. Se você for finalizar em um bastidor que não tem regulagem, como esse daqui, olha, que ele é completo, ele não tem esse espaço para você aumentar e diminuir o espaçamento entre os bastidores, pode acontecer, normalmente acontece, de não ter espaço suficiente para colocar todas essas camadas de tecido. Principalmente se você bordar em 2 tecidos, como eu faço, e ainda acrescentar um para ocultar o avesso. Porque aí, na verdade, a gente está colocando 3 tecidos dentro desse espacinho aqui. E muitas vezes vai faltar espaço, a gente não vai conseguir encaixar as 2 peças do bastidor depois. Nesses casos, o que a gente faz? A gente abre o bastidor e lixa aqui por fora, lixa essa parte externa do aro interno do bastidor. E aí você pode fazer isso com uma lixa de mão, ou então, se você tiver, com uma lixadeira, que facilita muito o processo. Aí você consegue abrir esse espaço e deixar ele o suficiente para colocar os 3 tecidos. E é realmente o suficiente para você conseguir encaixar. Porque se deixar frouxo demais, vai ficar bambo, o tecido não vai ficar esticadinho. Então tem que ser naquele limite que seja realmente o que é necessário para conseguir encaixar todos os tecidos. Vamos voltar aqui para o nosso. A gente tem aqui os tecidos que a gente usou para bordar, que a gente não tem como separar eles. E eu ainda coloquei um tecido extra por trás, só para mostrar para vocês, para ocultar o avesso. Esse tecidinho aqui é totalmente opcional. E aí, a gente vai, primeira coisa, eliminar todo o excesso desse tecido aqui. E aí, enquanto você estiver fazendo isso, vai empurrando com esses dedos os tecidos de trás, para ter certeza que você não vai sem querer cortar eles. Já esses 2 tecidos aqui, a gente tem 2 opções. A primeira é cortar esse tecido extra da mesma forma que a gente fez com esse, que a gente usou para ocultar o avesso. E a segunda é deixar ele do mesmo tamanho que a gente vai deixar esse aqui de fora e fustigar os 2 juntos. Eu prefiro fazer dessa segunda maneira porque se por acaso algum dia você quiser trocar de bastidor, às vezes o bastidor mofa, você quer trocar o seu bordado de lugar, dar uma esticada nova nele, que às vezes o tecido vai perdendo a goma e ele vai ficando mais frouxo, você tem essa opção e não vai ter dificuldade de encaixar esse tecido aqui. Porque esse aqui não tem tanto problema, já que ele é totalmente solto. Já esse, ele é conectado ao bordado, então você teria que encaixar ele perfeitamente em um novo bastidor. Por isso que eu prefiro fustigar os 2 juntos. E aí, a gente vai eliminar esse excesso, porque tem muito tecido aqui. Vou pegar 6 fiozinhos, né? Vou cortar um pedaço da meada que seja um pouco maior do que a extensão completa do bastidor. A gente vai usar os 6 agora e nesse momento não precisa individualizar os fios, porque isso é só pra fazer o fuxico, né? Não fica no bordado. E aí a gente vai pegar uma agulha número 5, que é mais grossinha e aceita bem essa quantidade de fio.
Só passar o fio aqui, deixa aquela pontinha solta igual a gente faz no bordado. E nesse caso não precisa dar nenhum nozinho na ponta, a gente pode fazer direto. E agora a gente vai fazer o fuxico, que é o que conecta, o que junta esse tecido aqui atrás. Esse bordado aqui é o bordado original, é o bordado do Vem Cá Bordar Flor, que é um curso de bordado botânico. Essa é uma das flores que tem lá e é a mesma que a gente bordou aqui juntas. O fuxico é isso aqui, tá vendo? É essa estrutura, esse ponto que deixa o tecido emaranhadinho, deixa ele amassadinho e faz com que o bordado fique totalmente conectado ao bastidor, para não ficar esses tecidos pro lado de fora. E aqui, olha, quando eu faço pra casa, quando eu vou ficar com bordado, eu deixo o avesso exposto mesmo. Sempre que eu vou fazer o fuxico, eu gosto de começar ele bem aqui no centro dessa parte de cima. E aí a gente também tem duas opções. Uma delas é dobrar esse tecido aqui, olha, a gente faz uma dobra e faz o movimento de sai com a agulha e entra com a agulha dobrando o tecido. A gente vai avançando e dobrando o tecido. Quando a gente faz isso, ao invés de ficar aparecendo esse tecido aqui desfiando, fica esse tecidinho dobradinho. Então, deixa o fuxico mais bem acabado. Agora, como a gente está fazendo aqui já 2 cortes de tecido, esse tecido aqui de cima ele já é mais denso, é o algodão cru. Quando a gente dobra, a gente precisa passar com a agulha por 4 camadas de tecido. Se eu fosse vender o bordado, eu faria o esforço de passar por essas 4 camadas de tecido, porque realmente fica muito mais bem acabado. Mas aqui no caso, porque a gente tem que fazer realmente bem mais força. Mas aqui eu vou fazer o movimento normal, pelos 2 pedacinhos aqui, entrando e saindo. Mas vocês já sabem que tem essa opção de dobrar para deixar mais bem acabado. E aí a gente, a partir de agora, entra e sai com a agulha. E aí a gente tenta deixar o tamanho dos pontos o mais uniforme possível, principalmente se a gente for vender. Aí, ó, vem aqui puxando e deixa uma parte, esse fio aqui, lembra que ele tá solto, não tem nenhum nozinho, então a gente não puxa ele inteiro. Deixa essa partezinha penduradinha. E aí aqui a gente tenta fazer os pontos de um tamanho parecido. E quanto menor eles forem, mais enrugadinho o seu fuxico fica. Aqui, como a gente começou na parte de baixo, vamos terminar também na parte de baixo. Pronto. Dando uma olhada aqui, olha, eu achei que essa parte ficou muito maior do que a outra. Então, eu vou dar uma aparadinha extra. Se você tivesse feito dobrando essa parte, ia ficar exatamente dessa mesma forma. E você ia fazer esse mesmo movimento, só ia precisar aplicar mais força, de puxar. Que aí, olha, o tecido vem e ele vai dobrando, ele vai juntando aqui no bastidor. Feito isso, é só a gente dar um lacinho, um nozinho. Que tá pronto. Existem outras finalizações no bordado. As principais são a de fuxico, que é essa que a gente fez, e a colada. Eu gosto mais dessa de fuxico porque ela não é permanente. Então, se a gente precisar remover o bordado daqui em algum momento, a gente consegue. E já aconteceu comigo dos bastidores mofarem.
Eu moro em Petrópolis, Petrópolis é muito úmido e às vezes a madeira, se ela não tiver nenhum preparo, ela acaba pegando umidade e ela pode mofar. Os bordados que estavam finalizados em fuxico, eu consegui tirar do bastidor, trocar o bastidor e salvar eles. Agora, os que estavam na finalização colada, que é permanente, eu perdi o bordado. E aí, depois disso, eu acabei preferindo evitar ela. E tem um outro detalhe, principalmente quando a gente borda no algodão cru, que tem essa goma de fábrica, ele muda um pouco a consistência dele com o passar do tempo, porque ele vai pegando umidade, vai pegando sol e essa goma vai enfraquecendo. Conforme ela enfraquece, o tecido pode começar a afrouxar aqui no bastidor. E aí o que acontece? Se tiver colado, você não consegue puxar ele de volta para reajustar, para deixar ele esticadinho de novo. E acaba que a finalização fica colada e o bastidor aqui, o bordado aqui, ele fica molengo aqui no meio. Quando a gente tem essa finalização em fuxico, da mesma forma. Sentiu que o bordado que o tecido mudou um pouco essa firmeza, que ele tá começando a afrouxar, é só a gente vir aqui atrás, ó, e aumentar essa pressão que a gente aplica no tecido, pode reforçar a regulagem aqui também, se for o caso, que ele volta a parecer novinho. Projeto finalizado, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários as dúvidas que vocês tiveram, o que vocês acharam, como é que pode ser o vídeo, porque é a primeira vez que eu tô pisando nessa terra. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima flor, no próximo bordado, no próximo conteúdo, no próximo que vier por aqui.